pessoal. Bom, hoje eu tenho aqui uma flor de maio, a planta da flor de maio, e ela, como vocês podem ver, ela tá muito grande. Na verdade é um tamanho ideal para ela ficar bonita, só que eu quero fazer muda dela e eu quero ensinar como que eu faço as mudas. Bom, em primeiro lugar, é importante que se tenha o substrato onde você vai colocar essa muda. Esse substrato é importante que ele seja bem macio. Ele tem que ser um substrato bem macio, com casca de arroz, com vermiculita, para que segure a umidade e que não compacte conforme você irriga a planta. E os vasinhos, né? Tem vasinho médio. Eu vou usar esses três aqui, ó. Bom, então você vai encher a parte de baixo do vasinho até a metade, pelo menos. Eu quero fazer um vasinho que fique com bastante flor de maio. Então eu não vou colocar só uma muda. Eu vou colocar umas 3, 4 para que essa muda enraize, certo? Para que fique cheia de flor já logo quando pequena. Então a gente vai pegar aqui agora e cortar, tirar um pedaço da flor de maio. É muito simples fazer essa muda, não tem segredo. Só que tem muita gente que tem medo de fazer achando que vai perder. E não acontece isso, tá? Então você vai quebrar um pedacinho dela aqui, ó. Entre cada gomo sempre tem um pedacinho de que começa a outra folhinha dela, ó. Uma folha, daí depois começa a outra folhinha entre nós aqui. Então é nesse entrenó que você vai pegar e quebrar ela, que ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? É daí que ela vai enraizar. Então outra aqui. Outra. Outra. Mais uma só. Pronto. Bom, como vocês podem ver, a minha planta continua bonita e grande. Posso até tirar mais aqui. E você vai ter uma muda para você. Agora é o seguinte, você vai pôr ela aqui, vai colocar ela um pouquinho mais para dentro do substrato, vai fazer a mesma com outra, com outra. Depois você vai acabar de encher de substrato. É uma das plantas mais fáceis de se fazer muda. Não tem nenhum segredo. Na realidade, o segredo de fazer muda da flor de maio é manter a umidade, porque é uma planta que precisa de umidade, e colocar ela em lugar sombreado, não muito sol, de preferência sol da manhã. Ó, ela ficou dessa forma. E o que vai acontecer agora com essas mudinhas? Bom, o que acontece? Essa parte aqui, ó, que eu cortei,
essa pontinha aqui, é daqui que ela vai começar a sair a raiz. Não só daqui, como dessa parte inteira, dessa folha inteira que ela vai começar a sair a raiz. E por que vai acontecer isso? Quando você coloca uma planta... Isso que eu estou fazendo, esse procedimento se chama estaquia, certo? Você está pegando um pedaço da planta mãe adulta já, e você está colocando ela dentro do substrato. Quando você põe ela dentro do substrato, você não deixa mais pegar sol nessa parte, certo? Ela vai ficar escura e ela vai receber muita umidade constante nessa parte. Então, quando a planta ela faz hormônio para crescimento das pontas apiciais aqui, no caso aqui, assim, ó, aqui que ela começa a soltar um broto aqui ou um broto desse lado, ela cria células de crescimento. Conforme você coloca ela lá embaixo, ela fica escura, ela não sente mais o sol e ela sente a umidade, ela vai fazer uma diferenciação celular, certo? Então ela vai criar células não para crescimento, mas para enraizamento, porque ela está num ambiente diferente, aquela parte. Então, conforme você coloca em condições favoráveis de criar essas células diferenciadas para enraizamento, para enraização, ela vai começar a soltar a raiz. Por isso que eu sempre falo, quando você for fazer uma muda, é importante que essa muda esteja em um lugar propício, não muito sol nem muita sombra, porque ela vai usar para criar raiz a reserva dela, que está dentro das folhas dela, ela vai usar essa reserva para criar raiz. Porque enquanto ela não tem raiz, ela não pode absorver de nenhum outro lugar. E depois que ela criou raiz e soltou broto, pode deixar que ela se vira sozinha. Mas enquanto isso você tem que cuidar. Então o que você tem que fazer? Sempre, toda manhã, umedecer o substrato, nunca deixar o substrato secar. E deixar ela em um lugar mais sombreado. E quando ela começar a soltar broto, bem de levinho, uns 2, 3 brotos, você pode ter certeza que já começou a enraizar. Daí você pode até colocar um adubo, tipo um 10-10-10, mas bem pouquinho mesmo, só pra dar um nutriente pouco pra ela. E depois você transplanta ela daí numa terra vegetal, numa terra mais propícia para essa planta, porque aqui é um substrato para criar muda, eu tô fazendo aqui. Então, é isso que acontece quando você faz a muda. Então você colocou a muda aqui, você vai agora aguar. Eu não tô com nada para aguar aqui, mas vocês aguam ela, enche tudo, deixa vazar por baixo a água e coloca ela num lugar sombreado. Como eu ensinei, ela vai enraizar. Quando começar a soltar a brotação, daí vocês podem até replantar em outro vaso, tá? Então não é segredo, é assim que se faz a muda, ó. Dando vasinho na metade de substrato macio, ó. Você vai colocar ela, vai colocar outra, colocar outra. E vai acabar de encher com substrato. Bom, pessoal,
Então é isso. Esse método de propagação por estaquia pode ser feita com quase todos os tipos e variedades de plantas. É uma das formas mais fáceis de se conseguir muda de uma planta. Isso pode fazer com amoreira, com videira pode fazer isso. Com diversas plantas pode ser feita esse tipo de estaquia. Então espero que vocês tenham gostado. Mais ou menos para transplantar esse vaso que eu tenho aqui agora, depois de ter pegado, mais ou menos uns 3 a 4 meses, tá? É importante que a raiz dessas plantas, ela pegue o substrato inteiro para fazer o transplante, para que ela fique uma planta estável. E com certeza em 3 a 4 meses ela vai ter soltado bastante brotação e eu vou fazer outro vídeo mostrando como ela vai estar. Então é isso, obrigado.